Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia. Eu sou o professor David Vieira e hoje o nosso tema vai ser Migrantes de todos os dias. Você já ouviu falar sobre migração pendular? Imagine um pêndulo. Nós podemos observar na imagem. É aquele objeto que faz o movimento de ir e voltar constantemente. É o que acontece com muitas pessoas todos os dias. Elas acabam saindo de suas casas, pegam o meio de transporte, como nós podemos observar aqui no nosso próximo slide, se deslocam para o trabalho e depois voltam para suas casas. Ocorre que, segundo um estudo que foi publicado pelo portal Periódicos da Universidade Federal Fluminense, muitas pessoas aqui na cidade do Rio de Janeiro acabam gastando mais de 1 hora por dia nesse trajeto, devido às condições ruins do pavimento e também aos congestionamentos. Esse tempo acaba sendo maior ainda nos municípios da região metropolitana. Muitas pessoas precisam sair de lá para ir trabalhar no centro do Rio ou até mesmo na Zona Sul. E esse tempo acaba chegando a mais de 2 horas por dia. Pessoal, se a gente for ver no decorrer de um ano, um trabalhador da região metropolitana do Rio de Janeiro que precisa ir para o centro, ele acaba gastando 30 dias do seu ano preso dentro de um transporte público para poder chegar ao seu local de trabalho. Outro ponto foi o que a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, nos disse, que esse tempo perdido no trânsito acaba influenciando muito em várias questões da vida das pessoas. Influencia também no desenvolvimento social e econômico, atrapalha a produção e influencia na desigualdade social, que é o que nós vamos ver agora. Vamos ver quais são as causas que levam as pessoas a perderem tanto tempo para chegar no seu lugar de trabalho aqui na cidade do Rio de Janeiro e na região metropolitana também. Temos como uma primeira causa a urbanização que ocorreu no Brasil como um todo a partir de 1950. A gente não pode falar de urbanização sem falar de industrialização. O país se industrializou e priorizou a entrada de indústrias transnacionais, indústrias estrangeiras. Aquelas indústrias que vêm de fora para se instalar aqui, geram postos de emprego, porém, as indústrias automobilísticas foram as priorizadas. E com isso, teve um grande investimento no transporte rodoviário, deixando de lado transportes mais eficientes, como, por exemplo, o trem e o metrô, que além de terem a condição de carregar uma quantidade maior de pessoas, não agridem o meio ambiente, como um automóvel ou um ônibus, pois esses automóveis, como nós sabemos, eles liberam o CO e o CO2 na atmosfera, que são gases extremamente poluentes e acabam influenciando no efeito estufa. Outra questão é a má distribuição da infraestrutura. Como nós podemos observar, a imagem do engarrafamento, nós observamos que existem carros demais nas estradas, nas avenidas e buracos, a condição do pavimento, principalmente dos municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, se nós temos, por um lado, regiões da cidade que possuem melhores condições de infraestrutura, como, por exemplo, a Zona Sul, que nós podemos observar na imagem. Você vê que o asfalto é mais liso, existem uma quantidade maior de ofertas de emprego, uma quantidade maior de serviços de bens culturais, como escolas, universidades, como museus. Ou seja, as ofertas de emprego elas estão concentradas no centro da cidade e outra parte na Zona Sul. Nós podemos observar no nosso próximo slide, nós temos um mapa da nossa cidade. Em verde, nós temos a Zona Oeste, que é a maior zona e é aquela que é menos privilegiada em infraestrutura, com um transporte que não dá conta de levar milhares de pessoas todos os dias para o centro da cidade.
Em azul, nós temos a Zona Norte, que também ela não possui condições muito adequadas de infraestrutura e de transporte. Em amarelo, a Zona Sul e o centro, que seria a Zona Leste, mas conhecemos como centro. É a menor zona, junto com a Zona Sul. E são nessas zonas que a maior parte dos serviços estão concentrados. Ou seja, existe uma distribuição equivocada, uma distribuição desigual da infraestrutura na nossa cidade. Outro ponto que também devemos salientar é a diferença de renda. O centro da cidade e a Zona Sul, eles possuem postos de emprego com um nível mais elevado da renda, mesmo sendo a mesma função do que a pessoa faria numa cidade do interior, da região metropolitana ou das zonas norte e oeste. Então isso acaba incentivando as pessoas a se deslocarem enormes distâncias para terem a possibilidade de ganhar um pouquinho mais. E isso também influencia nesse tempo que é gasto no transporte, devido a essa grande quantidade de trabalhadores que necessita se deslocar para chegar a essas possibilidades melhores de emprego. Como podemos ver no próximo slide, esse cartão postal maravilhoso do Rio de Janeiro, podemos observar que existe uma melhor condição de infraestrutura e de investimento nessa área da cidade. E isso é uma causa que devemos salientar, que faz com que as pessoas precisem se deslocar de tão longe para chegar no centro e na Zona Sul. Outra questão muito importante é o preço do imóvel nessas regiões supervalorizadas. Por concentrarem grande parte dos empregos, dos bens culturais e dos serviços, o imóvel acaba ficando muito caro, um preço que o trabalhador não tem como pagar para poder viver próximo ao seu local de trabalho. Pessoal, vamos agora às consequências que ocorrem devido toda essa questão que a gente está vendo desse tempo todo que é gasto nos transportes pelos trabalhadores. Uma questão muito importante é a perda de produtividade. A nossa economia ela é afetada fortemente porque o trabalhador já chega cansado no seu local de emprego. Ele fica tanto tempo em engarrafamentos, tanto tempo com estresse, a poluição sonora, que é o excesso de barulho que existe no trânsito, causa um estresse terrível e isso vai influenciar também nas condições de saúde desse trabalhador. Temos também outras consequências, como a perpetuação da pobreza. O que isso quer dizer? O trabalhador ele não tem tempo de investir na sua qualificação profissional, porque ele chega a perder 2, 3, 4 horas por dia se deslocando no trânsito. E ele não consegue estudar, ele não consegue investir no lazer, ele não consegue ter tempo nem para a sua família. Então, isso é um dado muito negativo que precisamos ficar atentos a isso. Podemos observar nesse próximo slide a consequência da falta de qualificação, que é a favelização, a desigualdade social. As pessoas ocupam as favelas, moram em condições precárias, muitas das vezes, sem acesso à infraestrutura básica, ao saneamento, água, luz, uma alimentação adequada, devido a todo esse conjunto de fatores que nós estamos vendo nesse momento. Aí você poderia me perguntar, professor, qual seria a solução então para resolver esse problema? Realmente, muitos estudos são feitos para tentar equacionar essa situação. E eu posso trazer para vocês algumas soluções que nos ajudam a resolver esses problemas e não são soluções difíceis. Só precisa um pouco de boa vontade e de organização da cidade. Como podemos observar, a descentralização econômica. O que seria isso? É necessário levar o trabalho onde mora o trabalhador, que são nas áreas mais pobres da cidade, para que com isso não haja todo esse deslocamento diário que acaba acarretando os problemas que estamos observando aqui. Outro ponto importante também
é a melhor distribuição dos transportes pela cidade. É necessário que as zonas que possuem maior quantidade de trabalhadores tenham mais transporte também, e não o contrário. Além do mais, é preciso investir também na infraestrutura por toda a cidade. Descentralizar a infraestrutura que está concentrada na Zona Sul e no centro e distribuir de forma igualitária pela cidade. Ou seja, investir os recursos de forma igualitária. Um pavimento de qualidade, oferecer água, esgoto, saneamento, energia para os bairros pobres. Porque assim as empresas, os postos de trabalho vão para os lugares mais pobres, onde vive o trabalhador. E com isso, o trabalhador não vai precisar gastar tanto tempo no meio de transporte. Ele vai poder ir a pé para o trabalho, ou então de bicicleta, como podemos observar na imagem, que deveria ser um meio de transporte muito mais incentivado, devido ao duplo benefício que ele oferece para a saúde e para o meio ambiente, pois não emite os gases poluentes e além de fazer bem para o coração. Pessoal, vamos à nossa revisão. Hoje nós estudamos a migração pendular. Vimos as consequências negativas dela para a vida do trabalhador. Muitas pessoas gastam muito tempo no trânsito, saindo de suas casas e indo para o trabalho. E isso acaba trazendo vários danos para a saúde, para a economia e para a sociedade. Apontamos algumas soluções também. Vamos ao nosso desafio. Pessoal, vocês já pararam para pensar quanto tempo vocês gastam saindo de casa e indo para a escola? Contabilize esse tempo diariamente. Multiplique esse tempo por 30, que são os dias do mês. Depois multiplique por 12, que são os meses do ano. Assim você saberá exatamente o tempo perdido no transporte, no trânsito. Pergunte aos seus familiares quanto tempo eles gastam até chegar no trabalho e faça a mesma conta. Você irá se surpreender. Bons estudos!